Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje, episódio 167, com um convidado especial numa aula aberta. Vocês estão se acostumando aí ao novo formato do nosso podcast, 2 vezes por semana nesse ano de 2025, todas as segundas e quintas. Então, quem está com a gente aqui no YouTube, deixa o like, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Se está ouvindo a gente em Spotify e outra plataforma, também marque favorito aí, se inscreva para receber mais notificações. E se você também quiser apoiar o nosso projeto, ser um colaborador, tem um QR Code aqui, ó, onde você pode escanear ou vindo aqui para o YouTube, quem está ouvindo a gente vem aqui para o YouTube, tem a opção ali, seja membro, você pode escolher uma opção ali para apoiar o nosso projeto. Então, se você quiser ser membro e participar, além de colaborar, você também vai ter muitas vantagens e acesso a alguns vídeos exclusivos aqui no canal, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre preparação física com um profissional que esteve com a gente aqui ano passado, William Schmidt, que é preparador físico e fisiologista, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, prescrição de treinamento, licenciado pela CBF, atua já há mais de 15 anos, e não só no Brasil, ele já atua em equipes da Ásia, na China, no Japão, na Arábia, na Indonésia também, então tem uma experiência vasta aqui no Brasil e também na Ásia. É um profissional que vai passar para vocês aqui um pouco sobre como é o planejamento na pré-temporada. A gente está em janeiro, então é uma oportunidade para quem é preparador físico e fisiologista também se organizar. William, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast, tudo bem com você? Boa noite a todos, boa noite, João, a todos os participantes, com muita gratidão, muito prazer estar aqui debatendo, aprendendo, conversando com todos aqui, com o João, com todos tenho certeza que tem grandes profissionais aí que devem estar também participando, e a gente é muito grato de poder ter esse convite do João para poder estar aqui aproveitando e participando junto nesse grande canal que é Ciência da Bola, que eu já acompanho há muito tempo e acho essencial e muito bacana para nossa profissão, também para toda a área do desporto, enfim, né? Não só futebol, mas eu acho que é um canal onde a gente pode aprender em diversas áreas na questão do desporto, então. Agradeço a sua participação e aqui a gente vai ter uma aula aberta. Nessa aula aberta, a gente vai compartilhar também aqui, para ilustrar, né, a apresentação, a gente vai compartilhar alguns slides e quem está ao vivo vai ter a oportunidade de fazer perguntas. Então, não deixe de perguntar, é só colocar aqui no chat, tá? E aí a gente vai interagindo. Vai ser uma aula bem descontraída aqui, bem tranquila, até para que vocês possam participar. Em alguns momentos, William, eu vou fazer perguntas também, tá? Tanto do chat quanto também algumas dúvidas que eu tiver. Tá aqui na tela já, para todos consigam visualizar. Quem está ouvindo a gente no Spotify, depois vai dar um pulinho aqui no YouTube. E quem está vendo a reprise, infelizmente não vai conseguir acompanhar ao vivo, mas deixe seu comentário, é muito importante, tá? Fique à vontade, William, para iniciar. E aqui, qualquer momento, eu te chamo. Tranquilo. Então, boa noite a todos, né? Mais uma vez, eu quero muito que vocês possam, o pessoal que está aí, possa participar, né? Eu quero enfatizar aqui que tudo que eu for falar aqui, ou a gente for falar, não é algo que é definitivo, que é certo, que tem que ser dessa forma, que é o único caminho. Eu sempre digo a todos, assim, eu acho que o treinamento em si, ainda mais dentro do futebol, e não é uma receita de bolo, né, onde você vai fazer aquilo ali e você vai ter aquele resultado que você quer. Não, geralmente não é assim, né? É claro que quanto mais você se aproximar é, de, de, de treinamentos onde se assemelham com o desporto que você vai trabalhar e vai praticar, as chances são maiores, claro, porque você vai ter ali a questão de todo o treinamento, a questão do dia a dia, você tem muitas questões dentro do treinamento, né, que é gestão, é algo que, na minha opinião, até ela passa a ser 70% de importância dentro do treinamento, né, o ambiente. Então, são muitas coisas que não é só o treinamento, ou só a maneira de trabalhar, ou só a pré-temporada. Eu acho que isso aí é uma grande máquina e acho que cada coisa é uma peça fundamental dessa máquina para fazer essa máquina andar e funcionar.
né? Então, não tem certo, não tem errado. Eu acho que o que nos dá assim mais propriedade é a questão da prática, a questão do dia a dia, a questão da experiência, de se viver, de jogar competições, de jogar jogos importantes. Eu acho que é isso a bagagem, ela que vai formando um profissional, né? Vai formando as opiniões do profissional. Então, na verdade, o que eu vou falar aqui também tem muitas coisas vividas por mim, mas claro que os outros profissionais, tem profissionais também que viveram outras situações e que também são extremamente válidas dentro do treinamento. Acho que tudo tem que ser muito valorizado. Então a gente vai falar um pouco sobre a pré-temporada, mas deixar bem claro que vocês podem dar opinião, falar. É muito importante também saber a vivência, a prática dos profissionais que aqui estão e aqueles que também estão começando, está entrando agora, daqui a pouco na universidade, ou está se formando agora, que quer entrar dentro do futebol, do treinamento, enfim, também é importante a opinião de vocês e a participação de vocês, porque na minha concepção, eu acho que a gente só cresce com o debate, só com debate. Eu gosto muito de ter debate. E não não, mas está indo contra mim, não. A crítica, ela sempre tem um ponto construtivo. Então é no debate que a gente cresce. Se nós formos alienados aqui, diz, não, amém para tudo, está certo, porque ele está falando, eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que ter o nosso ponto de vista, nós temos que, claro, em cima de literatura também, nós temos que se basear nos autores, na literatura, na prática, eu acho que é um pouco de tudo. Então, assim, na minha visão, eu vejo que não é só teoria, só literatura, e não é só prática. Eu acho que tem que ter um pouco de cada, porque o dia a dia, gente, é muito mais complicado do que se parece, né? Na literatura, nós não temos o dia a dia, nós não temos a gestão do grupo, né? Então, eu acho que essa questão de gerir hoje, nos dias de hoje, ela é muito importante. E para nós, preparadores físicos, ela é de suma importância a questão de gestão, porque nós trabalhamos com os atletas, né, geralmente, na pré-temporada, falando da pré-temporada, que é um momento mais crucial, é um momento dificílimo, onde o atleta, daqui a pouco, ele está vindo de um período inativo ou não, né? Tem alguns atletas que não param, mas tem alguns que daqui a pouco vêm num período inativo, e você vai ter que tentar extrair o melhor desse atleta. Então, nós temos que ter uma boa gestão de grupo, uma boa flexibilidade para entender, porque são seres humanos, não são máquinas. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Conversa, diálogo, feedback. Eu acho que isso é o que há de mais importante para a gente conseguir fazer a nossa pré-temporada. Ela não é só o planejamento, a gente senta lá com uma comissão multidisciplinar antes de começar a temporada. Vamos fazer a periodização, vamos planejar, vamos fazer toda a periodização agora. A gente faz tudo bonito, está lindo no papel, a gente manda para o executivo de futebol, está aqui toda a programação, o planejamento, os treinos, toda a periodização está aqui. Só que se nós... isso aí é só uma parte. Eu digo que é a capa do livro. Mas depois tem todo o livro para fazer. E o que é o livro? O livro é o dia a dia. Cada dia é uma página, né? Então, nessas páginas é que nós vamos ter que tem que ser humanos para entender o atleta, né? Daqui a pouco um atleta que ele tem criança pequena em casa, um cara que não conseguiu dormir direito, ele tem família, ele também é um ser humano, ele tem problemas em casa, e isso tudo nós temos que ter habilidade para conseguir entender as situações, porque não é só, ele é profissional, claro, mas é um ser humano. Então, ele vai ter todo dia os problemas, como nós temos também. Ele vai chegar com um problema, daqui a pouco não está descansado, né? Então, são coisas que nós temos que entender para que nós possamos ser o melhor profissional possível, porque, na minha visão, o melhor profissional possível não é aquele lá que chega, aplica o treino, terminou o treino, conversa, mochila nas costas e vai embora. Não. Na minha visão, o bom profissional, ele vai lá, ele vai se reunir antes, ele vai conversar com os departamentos do clube, entender como é que está o dia,
conversar com os atletas, entender como é que estão os atletas, porque você passa mais tempo com os atletas do que com a família. Então, o atleta, na verdade, ele acaba sendo da tua família. Todo dia você vai lá, você vai perguntar, você vai ver como é que é. É a mesma coisa quem é pai. Vai chegar, vai perguntar para o seu filho, todos os dias vai perguntar, filho, tá tudo bem, como é que é? O atleta não deixa de ser, entre aspas, um filho, para nós profissionais, preparador físico ou treinador, porque nós estamos todos os dias ali com eles. Então, é importantíssimo esse feedback. Então, a gente conversar com fisiologistas, com os fisioterapeutas, com a nutricionista, com o departamento de performance, para nós entendermos entre nós como está. Por isso que é tão importante também as reuniões, os departamentos estarem interligados dentro de um clube, funcionando diariamente. Não é uma reunião uma vez por semana, mas todo dia deve-se ter pequenas reuniões. Como é que é pequenas reuniões? Eu vou lá, falo com a fisiologia, daqui a pouco a gente vai lá, fala com a fisioterapia, daqui a pouco a gente senta com a psicóloga, com a nutricionista. Isso tudo é para entender os atletas. Porque daqui a pouco o atleta ele consegue conversar com algo com a nutricionista ou com a psicóloga que ele não vai falar para ti ou para o treinador. Então é muito importante essa junção, porque é um elo. E se cada um trabalhando dentro do seu departamento fizer um pouquinho, com certeza o resultado, eu não tenho dúvidas que vai ser muito satisfatório. E não só o resultado tanto de ambiente ou de gestão, mas dentro do campo esportivo. Eu tenho certeza absoluta. Isso é algo que enganja todos a participarem. Então, acho que é de suma importância essas conversas diárias, tanto com atletas quanto com membros dos departamentos. Isso para mim, é o beabá para se iniciar um planejamento, uma pré-temporada. Antes de iniciar, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo conversando as mesmas coisas, sabendo o que vai fazer, todo mundo já entrosado, antes mesmo da chegada dos atletas. E, claro, nós como profissionais, já estudar o perfil dos atletas que nós vamos ter. Nós estamos no clube, já estamos contratados, vamos programar fazer a preparação. Olha, quem que são os atletas contratados que já tem até agora? Essa é a lista. Já estudar. Hoje está muito mais fácil. Hoje você vai na internet, você vai colocar o nome do atleta, você sabe onde ele jogou, onde passou, alguém conhece. Então é importantíssimo com que a gente chegue já sabendo quem são os atletas, o perfil, para que a gente já esteja totalmente prontos e à disposição, porque nós somos, na verdade, garçons, temos que estar à disposição dos atletas quando se inicia a pré-temporada, né? Quando se inicia mais uma temporada, né? Então, acho que isso é o beabá para profissionais que estão acompanhando a gente, assistindo ou ouvindo, trabalham já em clubes e devem enfrentar algumas dificuldades nesse início de ano, e talvez algumas delas a gente vai conseguir sanar aqui com base na sua experiência e, com certeza, entender o elenco, entender antes todo o trabalho que deve ser feito de forma interdisciplinar é fundamental. Antes mesmo de fazer testes, de fazer avaliações, inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso, né, que a preocupação de muita gente é chegar e fazer os testes, mas você deixou claro, né, William, isso vem em segundo plano, em segundo momento. E você teve experiência fora do Brasil. Como que foi essa experiência nesse início de ano fora do Brasil? Você é muito parecido com os clubes aqui, essa relação que às vezes eram comissões, em alguns momentos eram comissões de brasileiros, né, mas em outros momentos comissões do país, lá do país que você estava trabalhando. Funciona da mesma forma ou tem algumas diferenças? Então, João, cada local tem a sua peculiaridade, é diferente, sabe? Eu já trabalhei com algumas outras nacionalidades de treinador, de comissão técnica, e cada uma tem a sua peculiaridade muito diferente, a maneira de se trabalhar. No Brasil, tudo se anda de uma maneira e fora, muitas vezes é de outra forma. Eu falo sempre para todos que a gente muitas vezes questiona que deveria se existir cursos para comissões técnicas trabalharem no exterior, porque muitas vezes isso aconteceu comigo. Então eu já falo porque por experiência, eu tenho propriedade de falar. Muitas vezes nós não estamos preparados para ir para o exterior.
Então, eu acho que nós deveríamos ter cursos que qualificassem as comissões técnicas a trabalharem no exterior, porque senão vai e volta, como com muitos atletas. Acontece a questão da adaptação, mas não se adaptou, voltou para o Brasil. Se a gente começar a citar aqui atletas que vão para a Europa e voltam na outra temporada ou na mesma temporada, nós vamos falar até amanhã aqui uma lista de muitos jogadores que não conseguem se adaptar, não conseguem se integrar no clube, no país, e aí acabam retornando ao Brasil. Aí muitas pessoas dizem, não, mas é que lá na Europa é muito profissional, é muito mais profissional. Eu te digo que, assim, é muito profissional, né? Eu trabalhei 4 temporadas no Japão, é extremamente profissional, rígido, disciplinar, não rígido de quartel, não nessa questão dessa forma, mas rígido por disciplina, horário, alimentação, chegada no campo para o treino, tudo. O Japão é muito, muito correto. Saída do ônibus, que vai para o treino, é totalmente correto. Não tem sim e nem não. Não tem, perdão, não tem talvez, é sim ou não. Não tem como aqui a gente dá um jeitinho, às vezes não, mas vamos esperar um pouco. Lá não tem isso. É o horário, bateu, começa o treino, é tudo programado e organizado. Então, eu digo nós, assim, sul-americanos, né? Não é só o brasileiro. Nós, sul-americanos, nós temos mais essa dificuldade, porque nós temos uma outra cultura diferente. Então, daqui a pouco nós vamos para o exterior e nós não estamos preparados para aquela cultura. Como se trabalha lá, como é a forma que se deve. Então, para a gente é totalmente diferente. Eu aprendi muito, apanhei muito no dia a dia, por não saber como é que era a cultura, como é que funcionava, e depois aprender na dor, entre aspas, né? Porque é totalmente diferente, sabe? Questões por exemplo, aqui no Brasil nós já temos um estilo, os atletas se apresentam, as avaliações médicas, fisioterápicas, bioquímicas, os testes físicos, aí depois se inicia o treinamento, pré-temporada, já é uma forma que já é praticamente automática aqui. E lá é diferente, né? Por exemplo, a forma de treinar, cada local tem a sua peculiaridade. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo só para o pessoal entender. Porque aqui isso é loucura, mas eu vi isso. Eu fui trabalhando num país na Europa, próximo à Sérvia, Kosovo, é o nome do país. É um país pequeno ao lado da Albânia e da Sérvia. Eles, após jogo, quem jogou não interessa. G1 não tem divisão. Todo mundo no outro dia treina normal. E trabalho intensidade lá em cima, não se dá o tempo de recuperação adequada. Isso aqui que no Brasil não existe. Mas assim, lá eles não têm a mínima noção de fisiologia. Se falar para eles, né? Para eles é normal fisiologista, isso, né? Normal, nem existe fisiologista, nem sabe o que é. Falar em câmera termográfica, não tem nem noção do que é. Eles acham que é para ver alguma lesão, se tem alguma lesão, mas não que é para evitar, tirar secagem. Então, assim, eu digo muito que assim, ó, o Brasil é o seguinte, eu estou falando até de nível mais baixo, Série D, por exemplo. É muito mais profissional do que muitos lugares fora, hein? A gente aqui tem aquela síndrome do vira-lata, né? Não, o Brasil é largado, não. Tem clubes aqui sérios na Série D que tem muito mais condições de estrutura do que o exterior, do que a Europa. Esse clube que eu trabalhei, por exemplo, não tinha nenhuma academia no clube. Eles tinham fazendo uma academia fora do clube, na cidade, mas o clube não tinha. E um clube da primeira divisão, que joga eliminatória de Conferência League, que joga campeonatos europeus. E não é o único clube. Tem, em países de menor expressão da Europa, tem clubes sem estrutura nenhuma. Eles têm um campo sintético, se treina lá, vai jogar no estádio e é o que tem. Aqui no Brasil, se você pega clubes aí de Série D, que tem uma estrutura fantástica, que nem agora subiu o Retrô, aquele. Olha a estrutura que tem esse clube. Tem clube lá na Europa que você vai procurar em países de bom nível e você não vai encontrar uma estrutura como daquele time ali. Não encontra. Você está vendo em times do interior de São Paulo,
que tem estrutura interior de São Paulo, muito maior do que time que tem no exterior, né? Aí outra coisa, Japão, por exemplo, que eu trabalhei lá muito tempo. Hoje, o Japão tem toda a estrutura. Os clubes, a maioria, todos têm grande estrutura. Tem campos de treino, estádio para jogo, academia com aparelho Kaiser, tem tudo. Só que hoje eu vejo que a questão científica deles ainda está muito atrasada do Brasil. Muito atrasada. Mas tanto que também é um país que, se for olhar, ele começou a ter futebol profissional, criou uma liga profissional em 93, né? Então, se você comparar com o Brasil está anos-luz na frente, né? Muito na frente, né? Eles criaram a J-League em 93. Antes o Japão era futebol amador, que aí começaram os pioneiros que foram para lá, o Rui Ramos, aí que começou a ir jogadores brasileiros, muito antes do Zico ainda, o Rui Ramos, né? E alguns outros jogadores. Depois foi o Zico, aí foi o boom, que começou a jogador estrangeiro para lá na J-League, que aí foi o que está fazendo a Arábia Saudita agora. Começou a trazer um monte de estrela, o Japão em 93, 94, 90, começou a trazer jogadores da seleção brasileira, e aí foi o boom, onde começou a surgir clube, né? E aí os aportes financeiros das empresas começaram a surgir nos clubes, e aí formaram uma grande competição, que hoje é uma das maiores aí do mundo, né? Na Ásia é a maior. Então, mas assim, eu vejo que a questão científica ainda hoje é muito déficit. Foram brasileiros, comissão brasileira que foi para lá e que começou a reestruturar os departamentos. Fisiologista, fisioterapeuta, foi comissões brasileiras que iniciaram um processo de construção de departamentos, porque era tudo uma coisa só. Então, se for falar com pessoas que trabalharam lá, se for falar, eles dizem, não, ó, eles começaram a nos consultarmos para ir ao Japão justamente para organizar o futebol lá, para organizar os clubes, as estruturas. Então começou com o Zico, começou a estruturar. Um treinador que eu trabalho, Wagner, ele foi para lá, ajudou a reestruturar, ele foi jogador da seleção. Então ali os brasileiros começaram a organizar. Hoje eles têm toda a modernidade possível e impossível, né? Eles têm, mas ainda estão num processo ainda de aprendizado, de entender, de departamentos. Mas assim, João, outros países também, mundo árabe, que eu trabalhei, no Kuwait, por exemplo, ainda um futebol que está engatinhando. Ainda precisa muito mais, né? Eles precisam profissionalizar muito mais, né? China também teve aquele boom há 10, 12 anos atrás, agora já não é mais a mesma coisa, mas conseguiram dar um grande passo dentro do futebol. E alguns países europeus estão ainda engateando, mas por isso que eu digo, o Brasil mesmo assim ainda é referência, né? Os clubes todos aí da primeira divisão no Brasil, eles são referência para muitas vezes para a Europa. Você pode ter certeza em questão de estrutura, de profissionais capacitadíssimos hoje, né? Hoje o Brasil bate de frente com grandes países aí, com Espanha, com Inglaterra, em questão de estrutura e profissionalismo. Até você pode pegar esse diretor executivo que acertou com o Flamengo em português, ele ficou abismado com o que é o Flamengo. Então, ele disse que Portugal, né, está muito atrás. Então, para vocês terem uma ideia do que é o potencial do Brasil. Né? Às vezes a O gente grande tem potencial. aquela síndrome de vira-lata mesmo, né? Que o que é de fora sempre é melhor, mas sem olhar também a qualidade de profissionais, pesquisas que temos aqui, Com até de certeza. clubes, né? De estrutura de alguns clubes. E fora, João, o Brasil é um dos maiores produtores de atletas e que exporta, né? Hoje, se você pegar aí Brasil e Argentina, são duas potências de produtores de atletas e exportadores de atletas. Uruguai, que é pequeno também, exporta muitos atletas, num país que é do tamanho de um estado, e tem o que tem clubes estruturados lá também, né? Então, a América do Sul é muito forte em questão de estrutura, questão futebolística, mesmo, claro que nós sabemos que tem as divisões muito abaixo, que são muito mais difíceis, são muito mais complicados de se jogar, de se trabalhar, mas mesmo assim, as divisões abaixo do Brasil ainda são melhores que muitos lugares no exterior. Pode ter certeza. Eu não estou falando Sim, sim. financeiramente, tá? De pagar, de
Estou falando de questão estrutural e de organização. Legal, William. Isso sim. Vamos avançar Isso aqui na sim. nossa conversa. O pessoal chegando aqui na live. Lembrando quem está ao vivo, compartilha o link, tá? Para mais pessoas virem aqui, fazer perguntas. Algumas perguntas já estão chegando. Um abraço especial para dois novos membros aqui do nosso canal, Luiz Soster e também o Felipe Henrique. Obrigado pelo apoio, pela participação, se tornando membro aqui do canal. Tá aqui na tela para todo mundo ver algumas avaliações que são realizadas, William, no início da temporada. Queria que você até explicasse, né, o porquê delas, para tirar dúvidas aqui do pessoal. Certo. Então, assim, o que acontece? Hoje nós estávamos conversando, claro, depois que nós fizemos todas as reuniões, conversamos com todos os departamentos, iniciamos um planejamento, né, os atletas se apresentam, geralmente, né, não estou dizendo que isso é algo a se seguir à risca, não, mas geralmente, quando eu trabalhei, por exemplo, ou trabalho, um atleta chega, ele vai passar pela comissão dos fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, né, e nutricionista, vai ser feito anamneses com esse atleta, ele vai fazer avaliações de movimento com os fisioterapeutas, né, para saber como está as questões de movimento do atleta, amplitude, enfim, vai usar daí os métodos, né, FMS, tem outros métodos também de questão de movimento, então mais com a questão da fisioterapia, né? Aí vai passar pelas avaliações médicas, que aí vai fazer VO2 máximo, vai fazer com esteira, nós temos uma foto ali do atleta fazendo o teste, né, para ver se está tudo ok, questão cardio, VO2 máximo, vai passar pela equipe de bioquímica para fazer exame de sangue, para ver no geral, para saber como está o atleta, como é que você está recebendo esse atleta, isso é importantíssimo, né, porque você não tem como planejar um trabalho para um atleta e você, sem você saber como ele está, você tem que ter um norte, ter uma ideia de como esse atleta, como é que ele está saudável para participar das atividades. Nós temos que entender, nós profissionais, que nós vamos fazer trabalhos onde o atleta vai chegar numa exaustão total, uma pré-temporada e chega numa exaustão, né? Se trabalha mais do que o limite. Então, nós temos que saber que esse atleta está realmente 100% preparado para os tipos de trabalho que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com força, com intensidade, resistência aeróbica lática, velocidade. Então, nós vamos trabalhar muito com esse atleta. Nós temos que saber que ele está em perfeito estado para se poder trabalhar, né? Então, vai ser feita também a avaliação, muitas vezes fazem, além da de movimento, mas a postural, né, com a equipe de fisioterapia e médica. Depois, aí sim, claro que entra a parte antropométrica, que daí mais com a questão da nutrição, né? Às vezes também preparadores físicos, eu já fiz também, mas geralmente se tem pessoal, o departamento de nutrição é mais com o pessoal da nutrição, né, acompanhando junto. E aí sim, já entraria, depois de toda essa bateria de testes, o atleta está pronto, está realmente 100%, não tem nenhum problema, então ele vai ser encaminhado às avaliações de campo, né? Geralmente dessa forma. E aí, na avaliação de campo, aí depende muito do clube, do profissional, porque aí entram testes de campo, que geralmente daí você vai trabalhar ou vai fazer teste de velocidade, de resistência, vai fazer o ioiô, vai fazer haste, vai fazer teste de agilidade. Então, tem inúmeras formas de você fazer as avaliações de campo. Então, geralmente, às vezes, tem a questão do clube, que ele tem uma filosofia. Ó, aqui os atletas chegam, esses são as avaliações, o fisiologista que faz, o preparador físico acompanha, né, entre vocês e o departamento de fisiologia podem conversar, pode ficar com a equipe da fisiologia do departamento para fazer as avaliações, e depois vai ser passado para o preparador físico, onde você vai poder avaliar, né, como é que estão os atletas, você tem um norte para saber o que você tem que trabalhar com os atletas, porque assim, hoje, João, o futebol se tornou mais individual, mais individualizado. Então, daqui a pouco,
você tem as avaliações dos atletas, você tem um norte, ó, o João, ele precisa trabalhar mais a questão de força, aí eu tenho outro atleta que tem que trabalhar mais outras questões também, eu tenho que dar um complemento para esse outro atleta, então é muito individualizado, né? É claro que nas avaliações, geralmente eu converso com o pessoal da fisioterapia e a gente sempre procura fazer uma avaliação isocinética, tá? Ou de um dinamômetro, ou elastic, já foi utilizado, para a gente poder entender como está a questão de força de membros inferiores e desequilíbrio, né, entre os membros inferiores. Porque justamente aí nós precisamos saber a questão do quadríceps posterior para ver se há algum desequilíbrio para que nós possamos trabalhar em cima desse desequilíbrio e não perdermos o atleta. Porque a última coisa que a gente quer é perder um atleta, né? Então, óbvio, a gente tem que fazer o máximo para minimizar qualquer risco de perder um atleta. Então, já começa aí. Na questão do isocinético, a gente já consegue avaliar essas questões de desequilíbrio muscular. Então, juntamente com a fisioterapia, a realizar essas avaliações e a gente conseguir ter um norte. Mas, professor, a gente não tem nada. O clube não tem nada. Eu estou lá no estadual, na segunda divisão do estadual, eu não tem condição nenhuma, não tem aparelho. Pessoal, aí você não tem nada, você faz avaliação de salto unilateral, você hoje compra um dispositivo aí que tem várias marcas, que vai pagar aí R$ 1.000, R$ 1.500, e você faz uma avaliação de salto unilateral, você vai conseguir avaliar o nível de força de direita e de esquerda, ou você vai fazer uma avaliação lá mesmo de carga máxima na extensora, já consegue fazer alguma avaliação, mesmo sem ter mínimo de estrutura. Não precisa comprar nada. Vai lá, consegue uma parceria com uma academia, faz uma avaliação lá dentro da academia mesmo, dentro do aparelho de musculação, e aí você vai ter um norte, você vai ter uma noção de como que está a questão de força desses atletas, né? Usa uma carga máxima. Então, hoje, na verdade, tem a maneira de se trabalhar mesmo não tendo estrutura nenhuma. Então, seria isso, João, na primeira parte, quando o atleta entra, quando vai iniciar os primeiros passos do início da temporada, né? Antes de iniciar os treinos. Aí, depois disso tudo, aí sim, né, João? Depois que foram feitas todas as anamneses, as avaliações, passou por todos os departamentos, fez os testes de campo, aí sim, o atleta passou por todas essas baterias de testes, ele está apto, se ele passar por tudo, ele está apto a participar dos treinamentos da pré-temporada. Aí sim, né, João? Para você não correr nenhum risco de tá colocando um atleta em risco, a saúde dele, para ele ter uma lesão ali sem ter feito as avaliações. Né? E aí você também já está sabendo o que ele precisa ou não precisa na retomada da Consegue ter temporada. dados até mais individualizados. Perguntas, pessoal, pode ficar à vontade de enviar aqui no chat, tá? Inclusive, essa aqui do Fred Hudson, obrigado pela pergunta, Fred, encaixa bem aqui nesse momento, porque você até citou, William, sobre aqui os principais testes, as avaliações. Ele pergunta, hoje é imprescindível, depois dos exames clínicos, começar a pré-temporada com treinamento de resistência, né, de endurance, e depois treinamento de força máxima, talvez para compreender também a cronologia, né, dos testes que são utilizados para depois começar os treinamentos. Existe essa preocupação, primeiro a resistência, depois força, ou não? Olha, é o Isso. Fred, né? Então, Fred, assim, ó, claro, cada um tem a sua concepção e a sua maneira de trabalhar, né? Isso cada profissional faz o que se acredita que é o melhor. Eu, na minha visão, Fred, assim, hoje, né, já no passado, já trabalhei com parte de resistência no início da temporada, com um trabalho um pouco mais longo, mais volume, né? Já trabalhei com isso. Hoje eu já não, eu vejo que seria já uma perca de tempo, porque assim, hoje o atleta profissional, Fred, ele já está nas suas férias e já está trabalhando em casa essa questão de resistência. Ou você acerta com o clube, já sabe os atletas que estão contratados, forma um grupo
já passa o trabalho, já pode fazer online, os trabalhos em casa, né? E o atleta profissional, ele se cuida, ele tem uma visão totalmente diferente do passado. A gente via que antigamente, anos 90, muitos atletas não estavam nem aí, eles iam para as férias e chegava com 8, 10 quilos acima e sofria pra caramba numa pré-temporada. Se perdia tempo, tinha que ficar daqui a pouco perdendo 1 ou 2 semanas com trabalhos de resistência, né? E hoje já não, os atletas têm uma mentalidade mais profissional. Terminou a temporada, ele descansa ali 1 ou 2 dias e já vai começar a treinar. Então ele já começa na própria casa dele já fazer trabalhos de resistência. Quando ele se apresenta, você já não vai ter esse tempo a perder com trabalhos de endurance, porque vejamos bem, hoje nós temos pouco tempo de pré-temporada, depende do clube. Vamos dar um exemplo aqui. Os clubes de Série A vão se representar, estão se representando aí. Eles já vão começar um campeonato estadual na outra semana. Como é que eles vão fazer uma pré-temporada? Não tem nem como, né? Então, mas eu quero o ápice deles. Não existe ápice, na minha visão. Futebol, o ápice é do primeiro ao último jogo. Ele tem que estar bem no primeiro e no último jogo do ano. Então não tem ápice, né? Então eu vejo que assim, quanto mais você puder ganhar de tempo numa pré-temporada é melhor. Quanto mais você puder ganhar de tempo é melhor. Você já chegar já com trabalhos de força, você já conseguir colocar a questão do jogo, né, em si, já desde o primeiro dia, já colocar o jogo, porque o que eles jogam? Futebol. Então, vamos trabalhar com futebol, já vamos trabalhar com a bola. Então, vamos fazer os trabalhos de força, vamos fazer. Vamos fazer a transferência com bola, vamos já ganhar. A gente ganha tempo, vamos ganhar força, vamos ganhar a parte de técnica, vamos ganhar a questão da intensidade. Aí, claro, que o objetivo varia muito do que você quer. Ah, não, mas eu quero intensidade lá em cima, eu quero trabalhar lático, bem curto. Então você vai trabalhar lático, bem curto. Não, eu quero fazer a força e depois eu quero um trabalho mais lático, né? Jogos um pouquinho mais longos, para dar um pouquinho mais de lastro. Aí é muito do profissional, é muito de cada um. Na minha visão, eu sou muito adepto à questão de força. Então, geralmente, eu já começo na questão da força e já vou para dentro do desporto. Já para a especificidade do desporto, que é o futebol. Então, já começo a trabalhar um pouco de jogos mais longos, justamente para eu ter mais lastro. E no dia a dia, claro que eu vou ganhando naturalmente a questão da resistência. Naturalmente, com cada turno de treino, mesmo que o trabalho seja curto, intenso, eu vou conseguir ganhar a questão da resistência no dia a dia, né? Eu, pelo menos, penso assim e trabalho dessa forma. Agora, claro que você tem uma outra ideia, quero ir trabalhar com tiros de velocidade, você pode trabalhar, né? Aí é muito isso particular de cada profissional. Tá errado? Não tem certo, não tem errado, né? Eu conheço profissionais aí multicampeões que trabalham com tiro de velocidade, com trabalhos longos de endurance e trabalham muito menos com bola na pré-temporada e são vencedores multicampeões. Então aí não é receita de bolo, como eu falei no início. Mas a minha visão, eu penso que se eu aproximar o atleta do desporto e eu conseguir colocar ainda a parte física junto com a técnica, eu ganho 2 em 1. Então, na minha visão, eu acredito que, para mim, eu ganho mais tempo trabalhando dessa forma. Mas, Fred, isso é muito pessoal do objetivo de cada profissional. Espero ter respondido a pergunta. Valeu pela pergunta, Fred. A gente está ao vivo. Obrigado pela audiência, pessoal. 60 pessoas aqui ao vivo, uma quinta-feira à noite. Obrigado pela audiência mesmo. É um público bem legal, uma audiência bem legal. Então, quem está aqui, envie perguntas. Estou vendo que o Walter já mandou pergunta, o Adailton também. Daqui a pouco a gente vai encaixar, tentar ler todas as perguntas, tá bom? William, vamos dar sequência aqui na tela agora. Todos estão visualizando aí uma ideia de uma periodização, né? Um planejamento do ano. Na pré-temporada, você citou aí, alguns testes são utilizados. E o futebol tem essa peculiaridade, que diferente de outros esportes, principalmente esportes individuais, onde você tem um período competitivo, 1 ou 2 apenas no ano, no futebol você compete
o ano todo. E aí é o desafio de criar microciclos, macrociclos, mesociclos, né? É o desafio até para dosar as cargas de treinamento. Daqui a pouco a gente vai entender também como que essas avaliações que você disse que faz no início da temporada, se elas acontecem novamente durante a temporada. Eu creio que é mais um controle do que um controle das cargas, né? Do que refazer todos os testes ali no meio do calendário é complicado. Vamos entender isso aí com base no que você separou para a gente sobre os planejamentos. Está aqui na tela, William. Vamos aprender com você. Certo. Então, João, falando de planejamento, você vai ter, claro, você vai ter a periodização, né, que ela é o norte, na verdade, né? Ela é o norte, depende. Você vai ter duas competições no ano, vai estar lá as duas competições. Minha temporada vai até setembro, outubro, né? Então vai estar lá a tua periodização vai começar a treinar em dezembro e vai terminar em outubro do outro ano, né? Então você tem a periodização, já está o norte lá, já estão as datas das competições, né? Você vai iniciar o planejamento, então. Já fez o norte, então, que é a geral, certo? Aí você vai planejamento específico. Aí o que seria o específico? Por períodos, por exemplo, o específico já é a parte inicial, ali onde eu tenho a pré-temporada, né? Aquela parte onde eu tenho os ganhos de nível físico. Eu vou ganhar força, aí que eu vou construir as bases, né? É que nem eu falo com o pessoal da engenharia, o preparador físico é o engenheiro dentro do futebol, né? Porque ali ele vai ter que construir as bases, os pilares, né? Dentro da pré-temporada, né? E fazendo o alicerce para que o prédio fique pronto lá no final do ano, a gente conseguir entregar o empreendimento, né? Então ali é as bases, naquele período específico. A gente não pode confundir, tá vendo o gráfico ali, volume e intensidade. Volume é uma coisa, intensidade é outra, né? O volume é o maior tempo, né? E a intensidade fica menor, e a intensidade é lá em cima, e aí o tempo mais curto, né? Então, a gente tem que ver que um não anda junto com o outro, é diferente, né? Então, tem ali até para vocês se situarem o desenho, para entender. Aí, dentro do específico, aí sim, aí, claro, como a gente estava falando, João, aí vai muito de cada profissional. Dentro do meu período específico ali, eu vou periodizar, vou ter ali 4 semanas para trabalhar dentro do período específico. 4 semanas. Olha, eu vou periodizar ali 12 trabalhos de força. Eu quero 12 trabalhos de força ali nesse período específico ali. Né? Como é que eu vou trabalhar força? Aí é muito pessoal. Eu posso trabalhar na areia, eu posso trabalhar dentro de uma sala de musculação, eu posso trabalhar com tração, eu posso trabalhar com peso no campo. Aí a forma que eu vou trabalhar a força, eu posso trabalhar com peso corporal. Aí a forma que eu vou trabalhar a força é com cada profissional. Mas ele tem que ter a ideia de quantos trabalhos de força ele vai fazer ali, né? Um trabalho da tração é trabalho de força? É um trabalho de força, sim. Então, ali conta como um trabalho de força. Então, ele vai periodizar quantos ele vai conseguir fazer. Claro que se baseando do primeiro jogo dele, né? E lembrando que dentro desse período específico também tem a parte tática ali, tem a parte técnica, né? Só que tem uma porcentagem diferente. Daqui a pouco a parte física tem um pouco mais de porcentagem aí do que as outras. Aí depois sim, depois quando vai finalizando o período, o planejamento específico, que vai fechando, vai terminando a questão da pré-temporada, que já está entrando mais próximo do competitivo, que aí sim, aí a porcentagem vai baixando da questão física. Aí já vai entrando mais a questão tática, técnica tática, que daí já vai aumentando a porcentagem da parte técnica tática. Né? Então, no competitivo, já são jogos. Acabou a específica. Fiz a pré-temporada, fiz toda, periodizei, treinamos, cuidamos, né? Importante que a gente cuide,
né? Tenham cuidado com o controle de carga, junto com a fisiologia, né? Controlamos as cargas e agora nós vamos começar o período competitivo, que daí é a competição. Vai começar um campeonato estadual. Então, como é que é o campeonato estadual? Eu tenho, vou dar um exemplo aqui de um estadual que eu participei o último, no Paulista, no Paulistão. Eles eram 2 jogos por semana. Então, tinha que ter muito cuidado, porque jogava, você já tinha o outro dia para fazer a recuperação, já tinha que viajar já para ir para outro jogo. Você jogava no domingo para jogar na quarta. E geralmente o calendário da Série A, da Série B, geralmente é assim, é muito apertado. Então, esse do Campeonato Paulista era bem apertado, nós não tínhamos muito tempo para controlar a carga, então fizemos o planejamento do específico, terminou, entrou-se no período competitivo. Aí foi questão tática, técnica tática e recuperação. Aí o pessoal da fisioterapia e da fisiologia também entra muito ali, porque são questões mais de cuidado com recuperação. Aí os atletas jogaram, no outro dia, o G1, o pessoal que jogou, já vai passar com o pessoal da fisioterapia e da fisiologia para fazer a recuperação, a massagem, laser, bota de compressão, gelo, bike, vai fazer um trabalhinho lá de recuperação lá na academia mais isométrico. Então aí depende também muito de cada atleta, por isso que é importante a conversa. Eu tenho aqueles atletas que demoram muito para recuperar, perdem muito peso durante um jogo. Esse é um atleta que eu tenho que ter muito mais cuidado, né? Então daqui a pouco é um atleta que precisa de 2 dias para se recuperar, 2 a 3 dias, perde muito peso. Então isso é a questão que entra dentro do competitivo. Essa é a questão que nós temos que ter, o jogo de cintura, né? O que é mais válido no período competitivo? Eu treinar ou eu recuperar? Eu recuperar, porque eu tenho que ter os atletas 100% para a próxima partida. Eu preciso ter eles prontos. Então, o importante agora, o cuidado é com o controle de cargas. Já treinei o que eu tinha que treinar no geral e no específico, né? No geral já treinei, no específico já treinei. Agora chegou a vez do competitivo, onde eu tenho os jogos, né? Então, quem, na verdade, assim, não posso treinar? Pode. Mas quem pode treinar? G2, G3. Esses nós temos que dar uma minutagem maior. Nós temos que dar uma carga maior para pelo menos eu conseguir me aproximar do G1. Então, esses podem treinar. Ô, William, só para identificar, tem alguns estudantes de educação física, talvez a terminologia G1, G2, G3 ainda não é. Sim. O que seria essas terminologias? Então, na verdade, sim, G1 seria o grupo 1, que é o pessoal mais que joga mais. É o que joga mais, joga mais jogos, tem mais minutagem, né? O G2, geralmente, que é o grupo 2, é o pessoal que entra no jogo, na maioria das vezes, mas não é titular, geralmente entra no segundo tempo. E o G3, que é o grupo 3, é o pessoal que daqui a pouco não vai nem para jogo, ou não entra no jogo. Ou algum atleta que daqui a pouco está vindo da base, né, que é mais para completar o grupo. Então, essa é a terminologia só para o pessoal entender. Desculpa que eu não falei, mas essa é a terminologia para o pessoal entender o que seria G1, G2 e G3. Só para a gente contextualizar isso aí. Excelente. Muitas perguntas chegando aqui, William. Isso é bom, uma interação. O pessoal quer participar, quer aprender. Aqui nessa imagem, claro, é uma imagem ilustrativa, tá? Vocês estão vendo aí na tela. É interessante porque eu ouvindo você falar aqui sobre os tipos de planejamento, o específico, o competitivo. No competitivo, e aí que é o que você disse, realmente é o diferencial do preparador físico, do fisiologista, de toda a equipe, porque a cada categoria, a cada nível de competição, se é Série A, B, C ou D, ou até mesmo fora do Brasil, existem calendários diferentes. No Brasil a gente sabe o calendário, principalmente séries A e B, muito congestionado. Agora a gente está em janeiro, então o calendário esse ano vai ser diferente. Alguns estaduais foram antecipados por causa do Mundial, que vai acontecer no meio do ano, em junho, né? E com isso, vai acontecer um período ali em junho que algumas equipes não vão ter competição. Então é um outro desafio. Já fora do Brasil, principalmente países
do hemisfério norte, onde o inverno é bem rigoroso. Acontece também no inverno, há pausas do verão e há pausas do inverno também, né? Como que isso se encaixa no trabalho do preparador físico, sabendo que são nuances aí que não depende do clube, não depende de vocês, nem dos atletas, realmente é uma situação externa, que é a questão de calendário mesmo. E também tem uma outra questão, e antes de passar a palavra para você, que é sobre algumas competições, principalmente competições aí de mata-mata. Equipes, às vezes, que planeja chegar numa Copa do Brasil, ou Libertadores, até tal fase, e é eliminado antes. E aí fica um mês sem competição. Acontece em alguns momentos. Como lidar com isso? Então, João, a questão nós, os profissionais, preparadores físicos, nós temos que ser flexíveis e habilidosos justamente por isso, porque nós, na verdade, nós temos que servir, né? Nós servimos os atletas, nós somos os garçons, servimos os atletas, servimos o treinador, né? E nós temos que dar o melhor para o atleta e ainda tirar o melhor dele também, né? Então, assim, nessa questão, por exemplo, que se aperta o calendário apertado, aí nós temos que ter habilidade, justamente pensar muito, e também, claro, que a gente conversa muito com a comissão técnica para se estudar o que é melhor, né? Não, claro que não é uma decisão só nossa, só nós vamos tomar essa decisão, não, mas a gente vai dividir essa responsabilidade com todos os membros da comissão técnica, vamos conversar, até porque todo mundo faz parte e todo mundo tem que participar. Claro, a nossa, o nosso, a nossa decisão, o peso é maior porque nós somos responsáveis da questão física, mas todo mundo participa das questões. Então, assim, a questão de pouco tempo, o que eu penso? Otimizar. Otimizar. Ah, mas eu preciso fazer muita coisa. Então, eu tenho que colocar numa balança o que é a prioridade para aquele momento, né? Eu fiz as avaliações, eu vi que daqui a pouco, vou dar um exemplo, o time fisicamente ainda não está num nível como eu pensava que está, mas eu também preciso de ganhar de parte tática. Geralmente, pessoal, se nós temos esse problema, que é um problema, eu acredito que conversando e a gente entendeu que a prioridade naquele momento é a parte tática que está desajustada e nós estamos muito próximos da competição e não temos mais tempo, melhor nós darmos prioridade à questão técnica tática. E ir se condicionando no momento que a gente pode. Ah, tem uma brecha aqui, a gente consegue condicionar um pouquinho. Ah, deu uma brecha aqui, a gente condiciona mais um pouquinho. E jogo a gente, jogo a jogo, ir condicionando, juntamente com o que sobra de tempo. Então, essa é o grande habilidade do preparador físico, entender isso, né? Porque nós temos que pesar, a gente não tem que. Quando nós estamos trabalhando com uma comissão, nós temos que pensar no melhor para todos, não para nós. Não nós ver, não, mas a minha parte tem que estar perfeita aqui. Não, mas se a parte física estiver boa e não tiver boa a parte tática, a gente não ganha também. Então, aí nós temos que pensar o que é a prioridade naquele momento, né? Daqui a pouco, se a gente estiver organizado, mas não estiver bem fisicamente, quem sabe a gente consiga ganhar os jogos organizados, né? E na superação a gente ganha o jogo, entende? Então nós temos que pensar no que é prioridade para os atletas, né? Naquele momento, nossa prioridade é a parte tática. Vamos deixar a parte física de lado e vamos focar na parte tática, técnica tática, organizar a equipe e jogo a jogo a gente vai ajustando, né? Então eu penso assim, na questão do tempo curto, tá? E na questão de um tempo mais longo, por exemplo, caiu fora, daí vou ter uma competição só daqui a 30 dias, aí você tem que cuidar para não cair no ostracismo, né? Então, eu acredito que daí, nesse momento que você tem mais tempo, você aproveitar para corrigir o que tem que ser corrigido. Ó, preciso melhorar fisicamente, aproveita ali, pega 2 semanas para trabalhar bem a parte física, né? Fica Ah, uma mas a minha equipe mini pré-temporada, é intertemporada. uma intertemporada, né? Uma intertemporada. Eu vou lá aproveitar essas 2 semanas para trabalhar mais fisicamente, para entregar uma melhor equipe para o meu treinador poder utilizar o melhor do grupo, né? Então, todas essas questões, né? E aí, daqui a pouco, eu entrego um time melhor fisicamente quando iniciar a próxima competição, né?
Mas, assim, nesse tempo de 30 dias, o importante é que eu tenho tempo para trabalhar. Isso que é importante. Ali eu tenho tempo para trabalhar. Posso trabalhar a parte física, aí posso trabalhar a parte técnica, tática. Então, na verdade, esse não é um problema. Essa é a solução. Nós temos tempo. O problema é quando você não tem o tempo adequado. Mas aí, é como eu falei, veja, bota numa balança o que pesar como prioridade e atinja essa prioridade para você com certeza vai ter um, um ganho muito maior se você fizer essa forma do que você ficar pensando só em si e aí daqui a pouco vai ter problema também com o treinador. Então é melhor você priorizar o que se precisa naquele momento, que é a questão de ajuste e organização tática. Excelente, Will. Estamos ao vivo aqui no nosso podcast nessa noite de quinta-feira. Então, quem está aqui com a gente, perguntas, deixa o like também. Quem está ouvindo ou assistindo a nossa reprise, deixe seu comentário se estiver gostando, ou até mesmo se você já trabalha na área. Interessante também entender um pouco do que você faz. Aqui na tela, no YouTube, para quem está com a gente aqui, o William compartilhou uma tabela, e aí, ó, olha só, quem trabalha com preparação física, o estudante, essa tabela aqui é uma tabela que é o suprassumo aí de quem quer trabalhar com preparação física, saber se organizar, que é uma programação semanal de treinamentos. Então a gente sai da pré-temporada e já vai para o período competitivo. Explica para a gente essa tabela, esse exemplo, se era um jogo por semana, 2 jogos, como que foi feito aqui, William? Pessoal, então assim, ó, na verdade, esse microciclo é ilusório, tá, pessoal? É um exemplo só, não é que aconteceu isso ou que isso é um exemplo. E isso é interessante justamente para quando daqui a pouco vocês trabalharem num nível que tem mais competições, você já tem uma ideia de como funciona, tá? Tem uma outra que depois o João vai colocar, que ela é mais complicada do que essa. Essa aqui é ainda mais tranquila, né? Mas a outra fica mais complicada, depois eu vou explicar. Essa aqui, por exemplo, só para vocês entenderem, isso aqui é do São Paulo, tá? Mas é um exemplo só. Coloquei o São Paulo só como exemplo aqui. Mas é um microciclo que dentro tem duas competições ali, tá? Então, é um microciclo apertado, certo? Bem apertado, mas essa é a realidade do futebol brasileiro e das equipes grandes do Brasil. É uma realidade. Quando você for para uma equipe lá que tem 4 competições no ano, é isso aí que você vai enfrentar. E é aí que nós temos que ser habilidosos para saber enfrentar isso, certo? Vou dar um exemplo, vou citar dia por dia, por exemplo. Na segunda-feira ali, à noite, teria um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Curitiba, em Curitiba, né? À noite, 8h30 da noite, no Couto Pereira. O que foi feito? Né? A semana iniciou assim. Na segunda-feira pela manhã, né, teve treino no CT para o pessoal que não foi para o jogo, que seria, a gente estava falando do G3, o G3, não foi para o jogo, certo? Eles fizeram um trabalho lá de potência muscular, se trabalhou, não viajaram, né, para Curitiba e ficaram treinando. O pessoal do jogo estava no hotel lá em Curitiba, estava concentrado, né, à tarde estava concentrado, o G1 e G2, né, e à noite eles jogaram pelo Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, certo? Acabou a segunda, terminou o jogo, né? Terça-feira pela manhã, o pessoal que jogou voltou para São Paulo na terça, tá? À tarde se representou todo mundo lá, ó, nas 4 da tarde, G1, G2 e G3. O G1 foi fazer recovery, foi fazer a recuperação do jogo, né? Foi fazer a sua recuperação, então não treinou, só ficou recuperando, lá com fisioterapia, com fisiologia, ficou lá fazendo a recuperação. E o G2 e G3 foram trabalhar, fazer o seu treino técnico lá no CT, né? À noite teve folga, depois foi para quarta-feira pela manhã, todo mundo estava de folga, todo mundo recuperou. À tarde se reapresentou todo mundo, tá? Na quarta tarde foram para o CT treinar tático, porque depois do treino todo mundo ia concentrar no hotel, porque no outro dia, 9h45, só teria uma barbadinha, o River Plate no Morumbi, pela Libertadores. Então, o pessoal já viram que chegou de viagem, só recuperou aqui,
Aí no outro dia continuou recuperando, né? Só fez um treino tático, um ajuste, e foi para o hotel, foi descansar. Isso daí na quinta-feira. O pessoal treinou de manhã, né? O pessoal G3, treino físico, que não vai para o jogo, né? O pessoal que não vai para esse jogo à noite. Os demais estavam concentrados no hotel. Quinta-feira, eles jogaram pela Libertadores contra o River Plate no Morumbi, certo? Até aí tranquilo, não precisaram viajar, voltaram de Curitiba e jogaram. O outro dia, reapresentação. Ó, sexta-feira pela manhã. Por que que se teve que se antecipar? Porque logo já tem um outro jogo e é um clássico pelo brasileiro. Vocês estão vendo ali que no domingo vai ter um clássico. Então o pessoal jogou na quinta, sexta-feira foi às 10 horas para o CT, o pessoal lá só foi o G2 e o G3, tá? Para o CT na parte da manhã, fizeram lá o trabalho, fizeram o treino, o pessoal que entrou no jogo e não jogou. À tarde, aí o G1 ficou em casa. Na tarde o G1 se representou, tá? Mas aí é muito pessoal de cada comissão. Daqui a pouco vai todo mundo, apresenta todo mundo, o G1 recupera, os demais treinam, mas aí foi um consenso daqui a pouco da comissão. O jogo terminou tarde, saíram tarde, deixa o pessoal descansar, vem à tarde. O G1 daí voltou, foi lá fazer o recovery de tarde, à noite teve folga. Aí, sábado pela manhã, CT da Barra Funda, tático, foram pro tático. Todo mundo, à tarde, foram pro hotel concentrar, né? Já à noite, também hotel, vídeo, né? Aí, domingo, que é o dia do jogo, pela manhã, o G3 treinou, tá? Fez um treino no CT, pessoal que não vai pro jogo. E aí, à tarde, 4 horas da tarde, Corinthians e São Paulo pelo Brasileiro na Neoquímica Arena. Então, essa foi a semana por exemplo, do São Paulo nessa semana. Isso é normal numa equipe que tem 4 competições por ano. 4, 5 competições aí, joga Copa do Brasil, estadual, brasileiro, Libertadores. Geralmente, esse é o calendário. E depois vai ter um outro mais difícil que esse, que eu acho que o João vai colocar depois, para vocês entenderem o malabarismo que vai ter que ser feito pela questão de um jogo pela Libertadores fora de casa. Então, ali, para vocês entenderem esse microciclo, é um microciclo competitivo, né? E ali você tem 2 competições ali naquele microciclo, sendo que você tem uma viagem. Teoricamente, entre aspas, uma equipe grande que tem Libertadores para jogar, ainda é uma semana mais tranquila. A próxima, que o João vai colocar aí, ela é pior. Mas aí, para vocês entenderem isso, a outra é bem mais complicada. Isso aqui é um microciclo competitivo. Aí o João vai colocar mais complicado. Aí vocês vão ter que entender quanto é a habilidade do preparador físico, do pessoal da performance, dos fisiologistas, para conseguir contornar uma situação difícil quanto essa que tem 2 competições. 3 jogos numa semana. Então, para vocês entenderem, esses clubes que jogam essas 4 competições no ano, aí, 5 competições, são atletas altamente que têm um lastro já de muitos anos jogando nessas equipes, já estão acostumados, mas é níveis e níveis, gente. Então, você tem um nível de atleta que não é para isso, que não consegue isso, né? Então, vocês entenderam o profissional, o atleta, ele tem que ser atleta de verdade para conseguir jogar num nível desse, porque não é fácil. Cada jogo é um mais difícil que o outro, e se você não tiver preparado, não tiver alimentado muito bem, descansado, suplementado, treinado, você não consegue manter o nível para jogar num clube dessa magnitude. É muito difícil. Então, mas claro que tudo, gente, é dentro da nossa realidade, né? Nós temos que fazer uma análise da realidade e entender como é a nossa realidade. Como é a nossa realidade para a gente se encaixar dentro daquela nossa realidade para se trabalhar e conseguir tirar o melhor dos atletas. William, você citou aqui nessa tabela, é um bom da gente fazer aqui uma aula aberta, ter um podcast ao vivo, que as perguntas já vão chegando, a gente consegue aqui encaixar dentro do momento certo. O Rafael fez uma pergunta interessante, que é sobre o grupo G3, se o G3 consegue igualar as cargas com o G1
com essa quantidade de treinos que você apresentou aqui, essa situação hipotética aqui da tabela? Excelente pergunta, Rafael. Nós, como profissionais, então, o nosso desafio nós profissionais temos que tratar igual qualquer atleta que está ali no plantel. Tanto que joga ou que não joga, ou o garoto que tá da base que ajuda, ou que está completando o treino, mas tem que ser tratado igual a todos. Então, é nossa obrigação fazer com que o pessoal que não joga, o G13, também, se ele não conseguir igualar, claro, porque é muito diferente, né? Você jogar da mesma forma que joga o G1, com quanto que joga o G1, mas você conseguir aproximar uma carga para que esse atleta possa, pelo menos, chegar próximo a isso. Então, como? Como que eu vou fazer isso? Além dos treinos, mais jogos amistosos, jogos treinos, justamente para mim conseguir aproximar essa carga do G3. Por quê? Porque quando eu precisar desse atleta que está no G3, ele tem que estar pronto. O meu jogo pede que eu tenha esse atleta pronto na minha competição. Então eu não posso, daqui a pouco, descuidar isso de carga, de minutagem de um atleta que está no G3, porque se eu precisar dele e ele não corresponder, vai ser problema para a gente e vai ser problema para a carreira do atleta também. Porque ele também necessita. Vocês imaginam um atleta, é a oportunidade de ouro dele. Se ele tiver uma oportunidade para entrar nesse time, é a oportunidade de ouro dele. Ele tem que pegar, agarrar com todas as forças que ele puder, porque depende dele, é a profissão dele, daqui a pouco é ele se entrar na equipe, não sair mais, conseguir um contrato melhor. Então, vocês imaginam. E outra, para esse atleta que está no G3, nós temos que ter a habilidade de também estar motivando ele. Não é só isso. Só ele dá minutagem, não, mas a gente precisa estar conversando, motivando, ajudando esse atleta. Porque é fácil para quem está jogando. Ali é fácil, o cara tá jogando, tá passando, para ele tá tudo certo. Agora, para o cara que não tá jogando, para o atleta que não tá jogando, esse é o desafio que nós temos. Então, aí que a gente vai ver o profissional que a gente é. Se a gente conseguir fazer com que esse atleta que não está jogando, se está no G3, está no G2, ele possa manter o nível alto em questão de querer realmente ganhar a posição, de querer realmente competir de igual para igual com o atleta que está lá no G1. Então é um grande desafio para a gente. E é por isso que a gente muitas vezes tem que se orgulhar desse atleta, que daqui a pouco a gente está dando força, está lá fazendo o máximo, instigando ele realmente para que ele consiga chegar e encarar lá o G1 de igual para igual e daqui a pouco conseguir jogar e dar conta do recado. Que é isso a coisa mais importante para a gente. A gente vê com que, além do ganho esportivo, né, que o grupo vai ter, porque um vai estar brigando centímetro a centímetro pela posição, nós aí vamos estar mais realizados, vendo que a motivação, que a gente não deixou esse cara cair, que a gente não nenhum momento a gente desconfiou do potencial dele, que a gente fez de tudo para que ele pudesse estar disputando essa posição de igual para igual. Então, além de tudo, vai jogar o nosso grupo para cima, né? Em questão de atitude, em questão de competição, em questão de motivação, o grupo vai estar lá em cima. Aí é muito difícil que você vai ter problemas, porque aí a gestão vai estar sendo realizada da melhor forma possível. Você vai estar vendo cada um brigando centímetro a centímetro pela sua posição. É uma das maiores realizações para a comissão técnica, né? Não só para nós, mas para toda a comissão técnica. Aqui na tela, para quem está no YouTube, essa aqui é a tabela complicada que você citou. Por que ela é complicada, William? Pessoal, é o seguinte, ela, na verdade, assim, ela tem assim, as mesmas competições da outra, que são duas competições. Aqui você tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Libertadores da América na altitude. Então isso é muito mais difícil do que parece. A outra tabela, nós jogamos contra o Curitiba, logo já voltou a viagem rápida, tranquila, né? E depois nós tivemos ali 2 jogos dentro de São Paulo, né? Não precisamos sair de São Paulo. Voltou, jogou as duas, jogou no Morumbi e jogou na Neoquímica Arena. Foram 2 jogos fora de casa, mas a gente ainda jogou em São Paulo 2 jogos, né? Essa aqui, ela é um pouquinho diferente. Por quê?
A gente joga aqui 2 jogos em casa pela Brasileiro, só que pela Libertadores a gente joga fora. Então, aí que está a dificuldade. Como é que ela começa essa tabela? Também entra no período competitivo, dentro da nossa programação, um microciclo, certo? Então, a gente está usando aqui o São Paulo como um exemplo. No domingo, nós temos um jogo contra o Avaí dentro de casa, às 16 horas, né? Então, inicia daí. Jogamos o jogo, beleza, à noite todo mundo liberado, isso num domingo. Aí, segunda-feira, na manhã não teve nada, aí à tarde, reapresentação, às 16 horas, o pessoal que jogou, que é o G1, o grupo 1, foi fazer a sua recuperação, foi para o recovery lá com a fisioterapia, com a fisiologia, foi fazer o G2 e o G3 treinaram, potência, certo? Fizeram trabalho, treinaram, à noite folga, então aí começa já começa a complicar. Na terça-feira, 10 horas da manhã, o G3 treinou, vai treinar, tá? O G3 é o grupo 3 que não vai viajar para a Bolívia, certo? Nós temos que entender uma coisa, nós temos um jogo em La Paz contra o Bolívar, que é mais de 3.000 metros de altitude, certo? 3.200, se não me engano, de altitude para jogar contra o Bolívar pela Libertadores. Um jogo dificílimo. Dificílimo. Daqui a pouco é um jogo de grupo para definir classificação, mata-mata, enfim, terrível. G1 e G2, viagem, só que daí aí que está o detalhe. A literatura, dentro da fisiologia, o que se diz? Que se começa a sentir os efeitos da altitude a partir de 4 a 5 horas. A maioria dos organismos começa a sentir o efeito da altitude a partir de 5 horas, depende do organismo, certo? Da altitude. Então, o que se faz nessa situação? O jogo é em La Paz, mas eu não vou para La Paz. O jogo ele vai ser na quinta-feira, né? O jogo é na quinta-feira. E na terça-feira, então, eu estou saindo e eu vou para Santa Cruz de la Sierra, certo? A gente vai para Santa Cruz de la Sierra. Viagem. Viajou, aí chegou lá em Santa Cruz, beleza? À tarde vai ter um tático lá em Santa Cruz de la Sierra, que é nível do mar, não tem altitude, certo? É nível do mar. Aí à noite, folga, tá todo mundo já concentrado, já tá todo mundo lá na Bolívia, né? O grupo 2 e o grupo 3. Aí nós passamos para o próximo dia, que é a quarta-feira. Na quarta-feira, o G3, que é o pessoal que não viajou, está treinando em São Paulo. 10 horas lá, tem um trabalho de potência, depois tem um técnico. Tá? Estão lá em São Paulo treinando, não viajaram. Beleza. À tarde, G1 e G2, que é o pessoal que já está na Bolívia. Vão treinar, vão fazer um trabalho tático lá em Santa Cruz de la Sierra ainda. O time está lá. É o mesmo nível, é o nível do mar. Tá? À noite, está no hotel, tá recuperando lá, está concentrado, vai ver vídeo do adversário. Aí nós vamos para o dia do jogo. Pode ir lá para quinta-feira, dia do jogo. 10 horas da manhã, o G3, que a gente não esqueceu, que é o grupo 3, está em São Paulo treinando. Fizeram um trabalho lá de resistência. Tá? Lá em São Paulo, pessoal que não viajou. Aí, isso é o dia do jogo, gente. Tá? Aí você vai me perguntar, pô, mas como é que vai viajar no mesmo dia do jogo? Aí que está o pulo do gato. O que é? Pessoal, o jogo é à noite, 9h45, tá? Aí o pessoal foi para o aeroporto, lá de Santa Cruz, 5h30 da tarde era a viagem. Por quê? Justamente para ir para a altura, para a altitude, e não sentir os efeitos da altitude. Porque o organismo vai começar a sentir os efeitos da altitude só depois do jogo. Né? Aí que, claro, o ar é rarefeito, a questão não vai mudar nada, vai ter a questão da velocidade da bola, isso aí sim, mas a questão fisiológica, a capacidade de oxigenação fisiológica, ela vai começar os efeitos após o jogo. Porque eu estou 4, indo 5 horas, William, a literatura diz? 4 a 5? Depende do organismo de cada um. Né? Depende do organismo de cada um.
Pode ser que depois, 6 horas, 7 horas, depende muito de cada organismo. Não é algo definido para todos. Aí a gente tem esse jogo à noite, ó, 9h45 pela Libertadores contra o Bolívar lá na altitude. Não vamos ter tantos efeitos por conta da altitude, né? Porque a gente chegou em cima da hora do jogo, né? Não é uma viagem desgastante. Você vai de Santa Cruz para La Paz, geralmente 1 hora de voo. Então, a questão do desgaste da viagem é irrisório, não tem esse desgaste. E aí se foi para o jogo. Ok, jogou isso numa quinta-feira. Próximo dia, 10 horas da manhã, pessoal lá que jogou, tá? Já vão acelerar a recuperação porque tem viagem para São Paulo. Então o G1 foi recuperar no hotel. Tá lá fazendo a recuperação, tá na piscina, tá no gelo, fazendo massagem, lá na academia, Mas tá aí, fazendo uma dúvida, eles continuam em La Paz ou eles vão para Santa Cruz de la Serra? Não, aí terminou o jogo, aí você pode voltar para Santa Cruz, ou se você está no voo fretado, aí você pode ir para Santa Cruz, ou se você não está, aí fica em La Paz mesmo no hotel, tá? Certo. Aí vai da logística, né, que você vai ter. O G2 e o G3 treinaram também, tá? O G2 foi para academia, lá no hotel mesmo, e o G3 treinou em São Paulo, beleza? Aí, 2 horas da tarde, viagem para São Paulo, retorna. Voltou para São Paulo, né? Chegou à tarde, à noite, folga, né? Aí, o que acontece? Aí nós já estamos. Voltou na sexta, né? Nós temos o sábado. Sábado de manhã, folga. À tarde, treino tático. Pessoal, aí nesse treino aqui, o que a comissão na verdade, opta, né? Geralmente. O que é feito? Como não fechou ainda as 48 horas do jogo lá, o pessoal do G1 ainda está recuperando. É uma viagem muito desgastante, por ser na Bolívia, foi um jogo muito desgastante. Foi na altitude, o pessoal continua recuperando, fazendo recovery. E quem treinou foi G2 e G3. Tá? G2 e G3. Terminou o treino, todo mundo já foi para concentração. Tá? Foi para o hotel. Já foi pro hotel, por quê? Porque no outro dia eu já tenho mais uma pedreira, que eu tenho ainda que é um jogo em casa. Mas aí eu já tenho um jogo pelo Brasileiro contra o Juventude. Quem não vai para esse jogo do Juventude treinou pela manhã, tá? Fez um trabalho de velocidade lá no CT. O pessoal está concentrado no hotel. E aí, ó, à noite no Morumbi, 20 horas, pega o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Jogou esse jogo, o outro dia todo é folga geral. Tá? Mas isso é para vocês entenderem o nível de dificuldade da semana e o quanto que é importante a comissão, a performance, cuidar de uma elaboração de uma semana como essa. Porque tu tinhas ali 2 competições, sendo que eram 2 jogos pelo Brasileiro e um pela Libertadores na altitude, em La Paz. Então, um grande cuidado que você teve que tomar para evitar com que tivesse problemas de lesão ou fazer uma semana melhor, da melhor maneira possível para você entregar os atletas para a próxima semana e ainda conseguir competir bem esportivamente nas 2 competições, certo? Então é só uma ideia de um microciclo para a gente ter ideia do que é uma semana de um grande clube que tem aí 2 competições na mesma semana. Todos esses clubes aí da Série A têm esse problema aí, né? E é bem difícil mesmo, claro, mas é um desafio para nós profissionais. É um desafio muito bom, porque a gente tem que quebrar a cabeça para conseguir montar uma semana, um microciclo em período competitivo, né? Que seria de incorporação para uma semana dessa. Mas alguém pergunta: mas e não vai colocar algum outro trabalho físico? Pessoal, né? Nesse caso, quem treina, se treinar fisicamente, já é só o pessoal do G3, que não viajou, não está indo para jogo, está ali fresquinho para poder entregar o melhor. Mas os demais que estão indo para jogo, aí esses cuidado crucial para que nós não percamos nenhum atleta com essas questões com essa carga de trabalho.
né, de jogos Excelente. de minutagem. Excelente, William. Muito bom, muito bom. Ó, pessoal, vocês que acompanharam aqui, dois exemplos. Depois o vídeo vai ficar aqui gravado no nosso canal. Veja com calma. Não é uma receita, tá? Não quer dizer que isso é para todo mundo, que vai funcionar em todo clube, em toda categoria. E também isso aqui é uma situação hipotética, né? Lembrando também, isso não aconteceu, simulando mesmo uma situação que poderia acontecer, com a experiência que o William tem. Com certeza o William já fez várias e várias tabelas dessas, né? Não só atuando no Brasil, mas com calendários de outros países. E aí, volta no que conversamos antes aqui no início da nossa live, que é sobre as avaliações. Acontecem as avaliações de pré-temporada, às vezes intertemporada também. Chegando o período competitivo, aquelas tabelas ali, os microciclos vão sendo cada vez mais ajustados. Clubes que têm um elenco bom, tanto o G1 quanto um elenco que você consegue rodar quase do mesmo nível, né? Talvez um G2 quase do mesmo nível, fica até melhor de trabalhar, né, William? Você já consegue ali dar mais folga ali pro G1. Em alguns jogos o G1 não viaja, mas justamente deixa o G2 viajar, o G3 viajar. E aí o principal, entra aí o papel do fisiologista também e do preparador físico, que é como controlar as cargas e fazer essas avaliações para evitar lesões, os excessos. E aqui tem alguns exemplos aí que você colocou aqui para a gente, como que eles são introduzidos durante o período competitivo também. Certo. Então, João, assim, a gente estava falando, claro que a gente teve os testes de início de temporada, né? Teve alguém que perguntou, mas se aplica de quanto em quanto tempo? Pessoal, assim, nós temos avaliações que servem justamente para que a gente possa também avaliar a fadiga dos atletas. Eu tenho teste de salto, né, na plataforma de força, que eu consigo avaliar também, não é só avaliar a força, mas avaliar a fadiga, o cansaço, a semana, né, o pós-jogo, certo? Então, são avaliações semanais, né, onde eu vou conseguir ter uma noção melhor de como está o cansaço muscular, né, dentro do próprio salto, dentro de quanto, eu vejo quanto que é geralmente o salto dele quando o atleta está vindo 100%, sem desgaste, como é o pós-jogo dele, pós-semana, para mim ter uma ideia, quando ele se apresenta, né? Para ver como é que eu vou ter esse atleta, né? Para mim, justamente a gente não perder atletas. Então, essa é a importância de refazer esses testes, né? A questão do desequilíbrio muscular. A gente faz lá o isocinético, vamos dar um exemplo, ou o elastic, não sei se alguém já usou aqui. Mas é importante que a gente faça daqui a pouco, no outro mês, num atleta que está muito desequilibrado. Nós temos que ter ideia de como está o equilíbrio dele, de como. Bom, trabalhou 30 dias, teve evolução? Não teve? Está muito desequilibrado? Então é importante que se faça periodicamente. Num atleta que necessita, aquele que está bem, ok, só manter o trabalho, mas aquele que já veio desequilibrado e que precisa acertar isso, é importante que se faça mês a mês essa reavaliação nele. É uma avaliação rápida. Agora, preciso fazer uma avaliação de VO2 de novo? Na minha concepção, não. Você já está já no meio da temporada, já está trabalhando, não tem, para mim, eu não vejo necessidade, né? Antropometria, sim, temos que ter esse controle, né? Cada 20 dias, 15 dias, depende muito também do que se é conversado com o departamento, como é que vai se agir dessa forma de fazer a questão. Nós temos também a questão de que a questão da antropometria é algo meio assim mais cuidadoso, porque geralmente os atletas não gostam muito de fazer, né? Daqui a pouco sabe que está acima do peso, não quer fazer, sabe? Então tem essa dificuldade. Aí nós temos que ser habilidosos para conseguir também fazer essas avaliações com um pouco mais de periódica, no caso. Então isso já tem que ser avisado já no início da temporada, os atletas já saberem não ter nenhum problema. Ó, avaliação de antropometria é de tanto e tanto tempo, é 2 por mês. Então, não precisa dizer o dia que é, mas vai ser 2 por mês. Já deixar claro desde o início da pré-temporada para você não ter problemas depois. Pô, mas tu não avisou, como é que a gente não se programou? Então, isso tudo tem que se ter um controle, uma habilidade, uma flexibilidade para já deixar claro para o atleta saber que ele tem um compromisso
né, de estar sempre dentro do seu peso, dentro do seu percentual, com a massa magra sempre em dia, como a gente gostaria, certo? São avaliações de bioquímicas, geralmente é mais no início da temporada, ou se apresentar algum problema, né? Essa já não é algo que precisaria fazer periodicamente, certo? E aí, falando das ferramentas de controle, o que a gente teria de ferramenta de controle? Hoje nós temos aí, calma que depois eu vou chegar em quem que não tem nada, fiquem tranquilos, tá? A gente trabalha aí nos níveis que tem e que não tem, eu já trabalhei nos dois níveis, então tem para tudo, a gente consegue se organizar, o bom profissional, ele faz no limão uma limonada, e mesmo se a gente não tiver, a gente consegue fazer, eu vou explicar como depois. Por exemplo, vamos falar, nós estamos num clube que tem todas as condições, nos dá as condições. Então, eu tenho GPS para controlar a carga do treino. Qual é o meu objetivo hoje? Quero fazer quanto de quilometragem, quantas ações. Eu tenho GPS, consigo saber. Né? Geralmente, eu tenho até em tempo real. Então, no iPad mesmo, eu já consigo ver como é que está o atleta. Ali eu já consigo fazer o controle, né? Já atingiu 7 quilômetros, é o que eu queria atingir para hoje. Acho que já converso com o treinador, já atingimos tanto. Eu acho que por hoje já está de bom tamanho. Então, o GPS é uma grande ferramenta que a gente pode ter um controle ideal do nosso dia a dia, certo? Outro controle, plataforma de salto. Acabei de falar, fadiga muscular. Conseguimos controlar pela questão da plataforma. Né? Ele vai saltar, a gente vai saber. Representou, está saltando muito pouco. Esse atleta está fadigado, já está com a musculatura fadigada. Aí você pegou esse atleta, olha, vamos fazer o fisiologista, né? Vamos fazer então, já que ele deu muito baixo salto, vamos fazer uma termografia para tirar a prova, né? Foi lá, viu que as posteriores estão com a temperatura muito alta, geralmente tu pode ter um problema. Tu pode até colocar ele treinar e tal, pode ser que não aconteça nada, mas tu pode também ter um problema. Então já tem dois indícios ali dizendo para ti que é arriscado colocar ele treinar. Então a gente já tem esses dois indícios. Aí vai da nossa conta e risco. Claro que para mim a melhor avaliação, e eu sempre acredito no atleta, é o feedback que ele me dá. Eu vou conversar com ele. Não é algo assim, não, eu fiz, a literatura está aqui, e tu vai treinar ou tu não vai treinar. Não, a conversa é muito importante. O feedback que ele te dá. Como é que tu está para treinar hoje? Tal. Eu tenho a escala de percepção de esforço. Como é que está o teu cansaço hoje de 0 a 10? Tá 8. Então, como é que tá para treinar? Tá. Aí tu olha num dia anterior, ele já colocou que já estava cansado também, no fim do treino. Ali já é um grande indício que é um atleta que está com um risco alto de tu colocar ele se machucar e tu perder o atleta. Então ali tu já tem 3 indícios que já está te avisando. Então aí é por tua conta e risco, né? Então por isso que é importante a conversa com o atleta, certo? Aí o clube tem, a fisiologia lá tem o Refloton, que era muito usado para fazer a questão do CK, retina quinase, que é uma variável, né, da fadiga muscular. Então foi lá, o fisiologista fez ali, tirou o sangue, colocou na máquina, deu alto. Ficou alto o CK dele. Então, outro indício que está te dizendo que não tem como esse cara treinar. O fisiologista vai te falar, olha, o João, ele tá, o CK dele está lá em cima, ele fez a câmera termográfica, as duas posteriores está com uma temperatura elevada, está em torno de 35 graus, e na escala de percepção ele me colocou o cansaço dele está 8. Você vai colocar esse atleta para treinar? Eu acho que não é uma boa ideia, né? Você vai conversar com ele igual, né? Mas acho que não é uma boa ideia. E se daqui a pouco ele quer ir, porque aí você tem esse problema. Daqui a pouco deu todos esses indícios que ele pode lesionar, mas aí tu foi conversar com ele e disse, não, eu quero treinar, pelo amor de Deus, eu vou treinar. Aí é o seguinte, aí é questão de conversa, de habilidade, de você explicar, né, o que você fez, as avaliações que o fisiologista fez, quais são os resultados, e você explicar, saber ter a habilidade para explicar que não seria a melhor decisão, né?
e você está avisando, está dizendo que não é a melhor decisão e que é melhor ele esperar ou fazer uma outra atividade lá na academia, vai fazer uma bike, vai fazer um som trote. Aí você tem a habilidade para tirar ele do combate. Né? Porque daqui a pouco ele vai querer ir, você vai ceder, ele vai machucar. Aí você perde o atleta, você tinha todos os indícios na mão que se ele treinasse ele ia lesionar, ele quis treinar e você cedeu ao capricho dele, acabou treinando e perdendo o atleta. Né? Então, saem todos perdendo. Saímos nós, que tínhamos tudo na mão e deixamos ele treinar, e ele também é o prejudicado que vai ficar tempo fora. Então, essas avaliações, elas são importantíssimas, importantíssimas para nos ajudar a saber se é interessante ou não a ida desse atleta para o treino ou não, para não perder atletas. Então, isso é tudo em conjunto, junto com o departamento de saúde. Agora vem a pergunta, professor, mas se eu não tenho nada disso, eu estou num clube aqui que não tem nada, não tenho termografia, não tem nada, não tem nada disso aí. É eu, o técnico, o treinador de goleiros e um fisioterapeuta aqui. Aí você vai fazer a melhor avaliação que tem. É a conversa com o atleta, é o feedback dele. Aí você na verdade, sim. Então, a conversa com ele e você vai fazer o questionário, né, o PSR, para ver a percepção de cansaço, que ele está de esforço. Então, essa é a condição que você tem. Aí é grátis, você não precisa comprar nada, você não precisa pagar nada. Você mesmo vai conversar com o atleta e você vai fazer dentro da sua escala, você vai saber se ele está apto ou não. Claro que como você não tem os outros nortes, que são as outras variáveis, fica mais difícil, é claro, mas você também consegue controlar a carga. Tá? Não tem GPS, não tem como controlar. Aí, gente, é na conversa, na percepção, é no olho, porque é aí que também a gente aprende bastante. Eu, no início de carreira, não tinha nada de GPS, nunca tinha trabalhado com isso, e a experiência, a bagagem do dia a dia vai te dando experiência para saber como está o treino, como é que está o desgaste. Isso também conta como experiência. Então, a bagagem de dia a dia com certeza vai dar isso para vocês. Vocês vão ver que daqui a pouco, lá com 5 anos de carreira, 8 anos de carreira, 10 anos de carreira, vocês vão ver que o olho também não engana, certo? Então, você consegue mensurar a avaliação mesmo se você não tiver a estrutura adequada. Mas, claro, com a estrutura, eventualmente, claro, você tem toda a estrutura, é claro que você vai ter mais variáveis, vai conseguir ter uma percepção melhor de colocar o atleta ou não colocar a treinar, certo? Muito bom, William, muito bom. Depois de encerrado o período competitivo, tem a recuperação, né? Onde acontece a transição, e no outro ano retoma novamente após as férias da Isso. pré-temporada. Então, para quem esteve conosco aqui ao vivo, muito obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas que foram enviadas. Muitas das perguntas, William, que foram enviadas, você já respondeu durante. Então, quem mandou a pergunta aqui, dá uma olhadinha, quem chegou depois, o William respondeu aqui algumas. E duas eu selecionei aqui, William, tem razão do nosso tempo, para a gente abordar dentro do contexto. A primeira aqui do Romel Araújo, ele fala o seguinte, é sobre os jogos em campos reduzidos, que vem conduzindo alguns profissionais a diminuir, entre aspas, o trabalho de resistência geral. A queda de performance em campo no terço final da partida pode ocorrer em razão disso? Muito boa pergunta do Romeu, né? Deixa eu só, o João, se me permitir, mandar um abraço, não sei se esse rapaz está ainda ali, é Jorge Vieira, ele é de Souza, na Paraíba, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa cidade, no time lá, eu fui na época de pandemia, fiquei em pouco tempo, fiz o campeonato estadual lá, mas é uma cidade que eu tenho um apreço muito grande, um carinho muito grande, então um abraço para ti aí e para todos aí de Souza aí, tá? O Romeu, é o seguinte, tudo vai do seu objetivo, né? Mas faz muito campo reduzido, mas não faz campo reduzido. Isso é muito pessoal de cada profissional, né? Acho que para algumas situações é válido e para outras não. Tudo vai depender do seu objetivo. O que seria o objetivo, né? É claro que o que é o jogo reduzido? Você consegue
na minha visão, claro, o jogo reduzido, você se aproxima do futebol, tá? Para trabalhar, eu estou falando trabalhando fisicamente, tá? Falando trabalho fisicamente. Você se aproxima do futebol, certo? Porque você tem a bola, você tem contato, você tem passe, você tem a parte técnica, você tem regras, então você está próximo do futebol, certo? Você tem intensidade, dependendo de como você vai fazer tempo de cada jogo, intensidade, regras. Então você consegue ter intensidade, você também consegue ter resistência. Que aí é o que eu estou falando, varia muito do tempo que você vai fazer. Ah, muito tempo, muito curtinho. Depende do objetivo. Quero melhorar, junto, claro, com a parte técnica, mas eu quero melhorar minha parte anaeróbia lática, resistência anaeróbia lática. Jogos curtos. Curto, curto, curto. Né? Intensidade lá em cima. Ah, mas eu quero melhorar a minha resistência anaeróbia lática. Jogos curtos, mas não tão curtos. Aí acima né, em torno de 2 minutos. Né? 2 minutos, 3 minutos. Um pouco mais extenso. Para também eu ganhar a condição cardio. Que aí fracionado, né? Mas no volume, eu vou juntar volume e vou ganhar na questão cardio também. Né? Eu vejo como que são excelentes oportunidades de condição física técnica, o campo reduzido, certo? Porque a gente vai dar um exemplo aqui agora, eu vou falar um pouco também, falar de base, por exemplo, só para a gente entender. Eu vi o Luxemburgo falando esses dias no programa, achei bem interessante, e é a realidade. Você vai colocar garoto lá de 13, 14 anos num campo de 11, né? Um campo oficial. Quantas vezes esse garoto vai tocar na bola? Num jogo ali de, vamos botar 40 minutos. Ele vai tocar lá quantas vezes na bola? Aí você vai fazer um trabalho de 40 minutos em espaço reduzido com os garotos. Quantas vezes esse garoto vai tocar na bola no espaço reduzido? Talvez 200 vezes. Lá no outro ele ia tocar 10, 12 vezes na bola. Então eu acho que a questão técnica você consegue ganhar, questão de intensidade, justamente por ser um espaço mais reduzido. Tem muito contato, muita intensidade, tem força, justamente por ter o contato. Né? Você ganha na força também, e você ganha parte técnica e parte física. Eu acho que se é um objetivo físico, eu concordo, acho bem interessante os campos reduzidos, certo? Físico-técnico. Agora, eu tenho outra questão técnica, que é mais questão de situacional, tá? Aí não, claro, você vai ter a questão técnica situacional, cruzamento, finalização, situacional de jogo com contra-ataque, que envolve a parte tática. Aí eu já não vejo que seria o campo reduzido, o trabalho a ser feito, né? Aí você vai ter que trabalhar, mas as questões táticas aí mais próximas ainda do jogo, né? Que é um campo maior, a posicionamento, a situação de jogo, enfim, que é o cruzamento, que é situações que acontecem no jogo mesmo, né? Mas, então, assim, tudo depende do seu objetivo. Para a parte física, acho que evoluiu muito, né? Eu peguei a preparação física iniciando lá 15, 20 anos atrás, era uma coisa. Hoje a preparação física já evoluiu muito. Então ela já está muito dentro da bola, muito dentro da bola. Mas eu defendo a questão da ideia também de trabalhos de velocidade, trabalhos de endurance. Acho que é importante também para capacitar o atleta. Mas outra situação, você também tem que avaliar o perfil do atleta. O atleta ele tem lastro. Por exemplo, esses atletas que jogam Série A, Série B, eles têm lastro. Eles estão todo ano jogando aí 60, 70 partidas por ano. São atletas que têm lastro físico, eles param um mês, mas continuam treinando em casa, eles se apresentam igual, né? Igual. E aí, ou você tem um atleta que tem muito tempo de inatividade, joga 3 meses num lugar, para um mês, 2 meses, joga 3 meses em outro lugar, joga. Aí é totalmente diferente, é outro perfil. Aí eu vejo que você deve entrar com uma questão física mais fundo, mais a questão de endurance, de resistência. Pode colocar campo reduzido? Pode, mas
eu vejo que daí você tem que trabalhar um pouco mais a fundo com esse atleta que tem mais tempo de inatividade, mas aí tudo depende, nível e nível. Nível A é uma coisa, o nível mais de baixo é outra. Então, tudo, Romeu, vai depender do nível de atleta que você pega. Aí o trabalho é você quem formula, em cima do que você tem, claro, né? Do perfil de atleta. Espero ter respondido a tua pergunta. Hoje uma pergunta aqui da nossa live, a Ingrid Santos, como que você combina o trabalho anaeróbio com a parte da força e potência em academia, que seria com máquinas talvez, né, Uhum. durante a semana na pré-temporada, né? Não seria no período competitivo, seria na É, pré-temporada, levando em consideração a recuperação dos atletas, de maneira a extrair o máximo deles. Ingrid, obrigado pela pergunta. Geralmente, na pré-temporada, então, eu prefiro dar prioridade, já entro com a questão já entrando em potência. Então, que já é importante para o treinador já pegar a equipe e já conseguir trabalhar. Se eu pegar, como eu falei antes para o meu, se eu pegar atletas que já estão ativos, que pararam um pouco, tiveram pouca folga, manteve aí o trabalho, já voltou para a temporada, já pego esses atletas e já consigo trabalhar a transferência com eles. Já posso levar os meus aparelhos lá para o campo, né, para fazer os trabalhos de força no campo. De lá eu já vou e faço a transição para o trabalho técnico, o mini-jogo ou no campo, entendeu? Então eu já consigo ter o ganho de potência e o ganho da parte técnica. Então unir a parte técnica com a parte física. Ah, mas eu vou fazer um trabalho dentro da sala de musculação. Sem problema, vou fazer lá. Já utilizei, utilizo, vou na sala de musculação, faço o que eu tenho que fazer. Geralmente eu organizo em estações, né? Então, qual é o meu objetivo? Ah, é potência? Ah, é força máxima? Vou dar um exemplo aqui. Vou trabalhar a força máxima e vou para o campo. Faço os trabalhos lá mesmo, monto as estações como eu quero, com um pouco mais de carga, certo? Eu sei que os atletas vão chegar no campo com a perna mais pesada, justamente por conta do trabalho de força. E aí também vai ser sentido no próximo dia e talvez no outro também, né? Nas 48 horas. Então eu já sei que a pré-temporada é um período mais pesado, certo? Mas tranquilamente eu consigo trabalhar dentro da sala de musculação, faço o trabalho de força que eu vou fazer, tanto se for de resistência ou de potência ou de força, mesmo só de força, e vou para o campo fazer a transição com a questão técnica, enfim, técnica tática, né? Para ter o ganho do dia. Então eu uno dois treinos num só e consigo ganhar a parte técnica e parte física. Lembrando, a força se manifesta de três formas, né? Resistência, potência, que é força e velocidade, e a força pura. Então depende do objetivo que você vai utilizar, que você quer utilizar. Ah, não, professor, mas eu quero começar com resistência. Pode fazer, vai lá para a academia, faça o trabalho de resistência com os aparelhos, com menos carga, mais repetições, e depois você vai fazer também a transição lá no campo, na minha forma de ver. Acho super válido. Este é o episódio 167 do podcast Ciência da Bola, hoje com o professor, preparador físico e também fisiologista William Schmidt. Falamos sobre a preparação física na pré-temporada, no período competitivo, todo o planejamento que envolve esse processo. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pelas perguntas, foram várias aqui, peço desculpas àqueles que a gente não conseguiu ler aqui, mas depois, se o William quiser, pode também dar uma olhadinha aqui no chat, vai ficar salvo, né? Pode ir respondendo, ou quem quiser, pode chamar o William diretamente nas redes sociais, no Instagram. Qual que é o seu Instagram, William, para quem está ouvindo a gente? William Fitness Coach. Fitness, tudo junto, né? William, dois L's, M, em inglês, Fitness Coach, tudo junto. Excelente, então o pessoal pode seguir o William nas redes sociais, só dá uma olhada também, ele está em colaboração, né, uns collabs ali Isso. nos posts Tá lá lá. no Instagram do Ciência da Bola, você vai conseguir localizar também para continuar essa conversa. Ó, hoje realmente um baita papo. William, muito obrigado pela sua presença aqui, espero que você volte em outro momento para a gente continuar conversando, não só sobre esse assunto, mas sobre outros assuntos também, principalmente do trabalho que é desenvolvido, toda a sua experiência, é muito bom te ouvir. Obrigado mesmo. Já fica o convite para você voltar. Muito obrigado a todos, obrigado pela participação de todos e obrigado pelo convite, João. Muito obrigado.